E sem antes dizer que é uma alegria tê-los aqui para que possamos ouvir a palavra do Senhor. A, a questão da cura do cego de nascença tem um contexto. O contexto é que Jesus estava em Jerusalém, àquela época, e ele ensinava no templo. Porém, os fariseus presentes sempre estavam provocando para que ele caísse em alguma contradição. É nesse contexto que ele advoga, ou seja, ele defende de uma maneira muito peculiar a mulher adúltera que estava sendo acusada de adultério e, e ele disse: atire a primeira pedra aquele que não pecou. Então, Jesus, com essa posição, nós vemos que ele está sempre preocupado com o pecado. A pregação de Jesus, ela envolve o pecado. Ela é uma pregação em busca do arrependimento para a conversão e a salvação. E é esse o contexto em que acontece a cura do cego de nascença. Porque depois do episódio da mulher adúltera, ele volta a dizer, claro, que naquele momento muitas pessoas estavam em volta de Jesus. E nós estamos aqui em João, capítulo 8, no versículo 12, quando diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que coisa maravilhosa. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. É nesse contexto, ou seja, num contexto de grande tensão, que acontece a cura do cego de nascença. E, e culmina quando, já no versículo 52 do capítulo 8, diz: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E termina o capítulo 8, no versículo 59, com os fariseus pegando em pedras para atirarem em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vejam bem, ou seja, toda essa situação ela acontece no templo. O capítulo 8 de João é um capítulo que transcorre dentro do templo, ou seja, naquele ambiente que deveria ser um ambiente de adoração, de louvor, chega a um ponto que os fariseus querem apedrejar Jesus. E Jesus sai do templo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que lá no começo do capítulo 8, quando Jesus ingressa no templo, que resolve a situação da mulher adúltera, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus sai
eu imagino aquela situação. Quando Jesus sai do templo, se oculta, sai do templo, a multidão vai em volta dele, vai acompanhando-o. E eu estava aqui, pastor Luzival, quando eu estava aqui preparando esse estudo, eu fiquei muito pensativo com o que está contido no capítulo 9, no versículo 3, que eu vou daqui a pouco falar um pouco também sobre isso. Quando Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus sai do templo em uma situação desconfortável, porque queriam matá-lo. Ele vai caminhando e segue uma multidão. E Jesus vê uma oportunidade de mostrar para as pessoas que ele, de fato, estava certo quando enfrentou os fariseus no templo. Porque Jesus é quem encontra o cego de nascença. No capítulo 9, versículo 1, diz: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Eu queria novamente reafirmar que essa passagem ela tem um contexto, porque esse caminhar de Jesus é quando ele sai do templo, quando ele sai do templo perseguido pelos fariseus, ameaçado de ser apedrejado. E ele viu o cego de nascença. E aí vem a primeira questão, que está contida no versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, antes da morte e ressurreição de Jesus, nós vemos que os próprios discípulos, os próprios seguidores de Jesus, não tinham a consciência, a revelação do que estava acontecendo e do que iria acontecer. Então, ali, os seguidores de Jesus, os discípulos, eles expressaram um preconceito da época. Qual era o preconceito da época? Era que a razão da cegueira era motivada pelo pecado ou dos pais ou da própria pessoa. É como se o cego de nascença estivesse caminhando e as pessoas o rejeitassem sob o argumento de que o pecado dele foi grande. O que ele fez foi tão grande, ou o que os pais deles fizeram foi de tal natureza iníquo, que ele estava padecendo com a cegueira. Mas Jesus responde no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus iria agora mostrar que, de fato, ele é a luz, que, de fato, ele pode curar a escuridão. Além do que, Jesus demonstrou, naquele momento, a sua compaixão com aquele rapaz, ou com aquele senhor, considerando que não é dito aqui qual
a idade dele. Mas Jesus ensina para os próprios discípulos que o que eles perguntaram não tinha caridade na pergunta deles. Que a pergunta deles era reprovadora. Também apresentava uma curiosidade desnecessária. Uma curiosidade desnecessária. Ou seja, quem pecou? Foram os pais ou foram ele? Então, trataram aquele pobre cego como um objeto, não como um, um sujeito. Mas Jesus diz: não, nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele está dessa maneira para que nele se manifestem a glória de Deus. E Jesus ainda ensina mais. Diz, é importante, no versículo 4, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vejam que se nós fizermos um link entre o que está escrito em João 9:5 com o que Jesus disse no 8:12, nós vamos perceber claramente que a cura do cego de nascença foi para mostrar efetivamente que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é aquele que pode curar. E o cego de nascença, ele está ali representando todos nós. Por quê? Olhem que maravilha. Porque enquanto nós não conhecemos Jesus, enquanto nós não o aceitamos enquanto Senhor e Salvador, nós estamos cegos espiritualmente. Nós não podemos ter acesso às coisas espirituais de Deus. Essa cegueira, ela nos impede de conhecermos Jesus. Essa cegueira, ela faz com que nós estejamos condenados. Essa cegueira faz com que nós não saibamos o que fazemos. Essa cegueira, ela nos afasta de Deus. Ela impede que nós nos relacionamos com Deus. Quando o, o povo hebreu saiu do Egito, ia durante o dia uma nuvem e durante a noite um clarão. Durante a noite, o caminho dos hebreus era iluminado pela luz. Ali já estava prenunciada a Jesus, porque Jesus é aquele que é um refrigério para
as nossas angústias, mas ele também é a luz. É a luz que ilumina a escuridão, que não nos deixa perder e que não nos deixam perdidos, que é quando nós estamos na escuridão. Ora, isso é muito simples. Quem caminha na escuridão está perdido. Está perdido. Mas quem caminha na luz, não. Esse sabe o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. No versículo 6 diz: Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. É muito interessante isso, porque Jesus ele nos mostra que a cura ela pode ser feita da maneira mais improvável que possa existir. Vejam, Jesus poderia ter simplesmente tocado nos olhos do cego e dito: você agora está curado. Mas Jesus disse mais, aliás, fez mais, fez o lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Por quê? Por quê? Na minha humilde opinião, porque Jesus também queria fazer um desafio para aquele cego. E o desafio está dito no versículo 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso indica, amigas e amigos, irmãs e irmãos, que Jesus também quer uma posição nossa. Jesus quer que nós pratiquemos o ato. E esse ato tem que ser um ato de fé. O cego, diante daquela situação inusitada, ele poderia ter simplesmente passado a mão nos olhos, tirado aquele lodo e dito: olha, você está de brincadeira comigo. Mas o cego agiu com fé. O cego foi até o tanque de Siloé e se lavou. Mas não é só essa passagem que nos explica que Jesus exige um comportamento nosso, um comportamento de fé. Desde o primeiro milagre que aconteceu nas bodas de Caná. Jesus disse: enchei as talhas. Porque, novamente, ele poderia ter dito uma palavra: encham-se as talhas de vinho. Mas Jesus precisou de uma posição de fé. Enchei as talhas. E as talhas foram enchidas e ele, então, transformou aquela água em vinho. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, tem até uma música que eu, às vezes, até digo que ela não está correta, porque não tem a base bíblica. Porque a música diz assim: tira a minha pedra. Mas Jesus não tirou a pedra. Tira a minha pedra. Jesus não tirou a pedra. Jesus ressuscitou. Mas ele pediu que a pedra fosse tirada. Tirai a pedra. Nossa. E então ele fez o mais difícil, ele fez o impossível. E certa vez eu estava conversando com um pastor a respeito disso,
E ele me disse algo que foi muito interessante, porque ele deu um plus no que eu estou falando. E ele disse: realmente, o que você está dizendo está correto. Mas há uma outra explicação para isso. A explicação é que Jesus quer que nós façamos o possível. Na situação do cego de nascença, o que era o possível? Lavar-se no tanque. Isso era o possível. Era tranquilo. Era algo factível. O que era impossível? Era a cura do cego de nascença, porque nunca houve cura de cego de nascença. Nunca houve. Nunca houve cura de cego de nascença. Isso era algo impossível. Impossível. Mas Jesus fez. O que é o impossível? O que era o impossível no caso de Lázaro? A ressurreição. Era impossível. Aos olhos humanos era impossível. O que era impossível nas bodas de Caná? Transformar a água em vinho. Isso é impossível. Mas encher as talhas de água era possível. Então, isso é uma mensagem para nós que nós precisamos fazer o possível. Nós precisamos fazer o que nos compete e deixar o impossível para Deus, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz o que é impossível. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E é muito interessante a continuação aqui da Bíblia em relação ao que aconteceu com o cego. Diz o versículo 8: Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Por que aconteceu isso? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós mudamos. Jesus, ele faz uma transformação em nossas vidas. Como Jesus me transformou. Eu era de um jeito, e depois que eu me converti, eu mudei. E quantos não mudam? Aliás, todos mudam. Todos que conhecem Jesus, que são convertidos, eles mudam. Eles mudam. Foi o que aconteceu com esse cego, que tantos ficaram perguntando: quem é ele? É ele mesmo? Esse é o milagre que nos faz transformar. Hoje mesmo, nós estávamos no culto, que sempre nós vamos pela manhã, eu e minha esposa, Mônica, e o pastor estava dizendo isso. Ele disse: Olha, aconteceu um milagre lá na minha igreja. O que ele estava pregando, ele foi, ele levou a palavra, mas a igreja onde ele oficia é outra. E ele disse: Aconteceu um milagre lá na minha igreja. Um rapaz havia 12 anos viciado em cocaína. E ele foi liberto. Jesus o libertou. E ele se transformou. É evidente. Foi o que aconteceu com esse cego. E às vezes, irmão Ademir, a transformação é tão grande que as pessoas não reconhecem. Não reconhecem.
a pessoa já estava de outro jeito. Mas é claro que o capítulo 9 é um capítulo muito extenso, ainda daria para eu falar ainda outras situações, mas eu queria ainda tratar de dois assuntos interessantes nesse capítulo. Um é o testemunho do cego. No capítulo, no versículo 25, ele testemunha. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lhe disse e não me atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Aí eles disseram: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: isso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Esse é o testemunho que nós também devemos dar dessa nossa transformação, dessa nossa mudança. Quando nós nos convertemos, que nós mudamos, como foi feito com esse cego de nascença, nós temos que dar o nosso testemunho, o testemunho da mudança na nossa vida, o testemunho do milagre que Jesus nos fez. E a outra situação que eu gostaria também de fazer um breve comentário é sobre ver e enxergar o espiritual. Está lá a partir do versículo 35. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Houve duas transformações na vida desse senhor. Uma transformação foi a cura física, porque ele foi curado. Ele era cego e foi curado. E a segunda transformação foi a cura espiritual. Porque, ao reconhecer em Jesus aquele que o curou, ele creu e adorou o Senhor. Essa cura já não é mais física. Essa cura agora é uma cura espiritual. Como a Bíblia, ela caminha toda para Jesus, como a Bíblia caminha toda para Jesus, eu quero terminar lendo Ezequiel, ou uma, uma parte, dois versículos de Ezequiel. No capítulo 18 de Ezequiel, nos versículos 20 a 21, que vai ao encontro dessa passagem do Novo Testamento, ou do Evangelho de João.
Diz Ezequiel no capítulo 18, versículo 20 e 21. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança em Jesus, porque todos nós somos pecadores. Porém, nós necessitamos, somos carentes da misericórdia de Deus. E está escrito, é promessa contida na Escritura, que ao nos convertermos, todos os pecados que tivemos são perdoados. Por isso está dito em Mateus que Jesus, ao iniciar o seu ministério, disse: arrependei-vos. Essa é a chave da nossa conversão. O arrependimento dos pecados e a crença que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos dá a salvação e a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.